Olá, cá estamos nós mais uma vez para gravar para o nosso canal Guia dos Perplexos. No último vídeo, nós fizemos quase que um parênteses, mostrando que é projeto divino que os judeus governem o mundo, e isto aconteceu. A nova ordem mundial é o governo judaico no mundo todo, através de Lord Nathaniel, barão de Rothschild. Isso já vem desde 1640 com o nome de Rothschild, porque o nome original que eles usavam, quer dizer, o original óbvio, o nome que eles usavam antes de usar Rothschild, escudo vermelho, que é aquela estrela de 6 pontas, né, era Bauer. E aí, antes ainda na Idade Média, nas escuridões dos conventículos heréticos e sociedades secretas e semissecretas, não se sabe que nome eles usavam. Eu sou da opinião que eles já estavam lá no templo, entre os cambistas que Jesus Cristo expulsou a chicotadas. Então a coisa vem de longe, mas ele vem camaleonicamente mudando de nome. Então, não vou tomar o tempo de vocês, nem perder o meu, lendo o livro de Esdras. Seria uma tolice, seria uma besteira. Por quê? Porque ele é autor do livro das Crônicas, que está aqui, e na sequência, o livro dele, Esdras, na sequência, Crônicas, pelo menos na Bíblia Católica, depois Esdras e depois Neemias, que aparece aqui no... Não, curiosamente, não tem título. Ninguém sabe o que era do livro de Neemias, e Esdras ora coloca como o dele, ora coloca a parte como um livro diferente, ora coloca mais 2 volumes com o nome de Esdras. Essa safadeza toda está escrita aqui na introdução ao livro de Esdras, na Bíblia das edições paulinas. Já lemos para vocês, né? O texto hebreu, na verdade, o dos 70, Esdras e Neemias, constituíam um só livro, sob o título comum de Esdras. Mas Orígenes descobriu que eram divididos em 2. Então, ele usurpa, né, as ações de Neemias, colocando sob um livro só. Já falei isso. Vamos ser rápidos. Então, usurpa o livro de Neemias e faz um só, Esdras. Depois Orígenes descobre no século III que eram Esdras e Neemias e separa. Na Vulgata Latina, os intitulados 1 e 2 de Esdras são intitulados 1 e 2 de Esdras, quer dizer, Neemias desaparece de novo e aparece Esdras 1 e Esdras 2. Cadê Neemias? O gato comeu. Desde épocas longínquas, porém, chamam-se habitualmente de Esdras e Neemias. Então é isso que os biblicistas descobriram, que no início Esdras era Esdras, Neemias era Neemias, e assim está hoje. Nome tomado da principal personagem de cada um deles. Nós também seguimos esta divisão e denominação a fim de facilitar as citações. Com o título de Esdras 3, as Bíblias latinas contam com um livro composto de capítulos que apresentam versão diferente dos 2 últimos capítulos das Crônicas. Divergem do próprio livro que ele escreveu, Crônicas. Ele escreveu Crônicas, Esdras e Neemias. Aqui já temos um 3, que não se sabe se foi ele que escreveu, mas diverge das Crônicas. Em todo Esdras, com a transposição do versículo 4 de Esdras e do versículo 8 de Neemias. Quer dizer, uma lambança, uma bagunça. Já se sabe que o versículo 4 de Esdras não coincide com o que está em Crônicas, e com o versículo 8 de Neemias não coincide com o que está em Crônicas. Quer dizer, mentira tem pernas curtas. Além disso, tem a própria longa descrição antes de Esdras, de uma disputa literária em 3 páginas da corte, não são pais, são cortesãos, de onde consta 3 nobres, um dos quais é Zorobabel, e Ciro,
O Dario, tendo chamado os três para um esclarecimento, termina sabendo que o assunto era saber quem era da dinastia de Davi, e ele percebe claramente que é Zorobabel. Então Zorobabel é reintegrado no título de rei do cativeiro, o exilarca. E Zorobabel traz consigo Josuá, também lido Josué, que também Esdras tinha colocado no ostracismo. Ou seja, primeira atitude de Esdras, fazer tudo o que era possível para reduzir a casa de Davi e a casa de Sadoc, que é descendente direto de Melquisedeque, no ostracismo, e ele se mostrar o líder. Então a ideia dele desde o princípio é a conquista do poder. Mas aqui alguma coisa acontece que ele não tem controle, e talvez um apócrifo fale disso. Não se diz que é dele, mas o título está Esdras 3. E, tendo sido vencedor, obteve do rei todas as facilidades para reconduzir a pátria aos seus compatriotas judeus. Por causa desse relato, considerado não canônico, isso é, não inspirado, o livro foi colocado pela Igreja Católica entre os apócrifos. Na Vulgata, a partir do Papa Clemente, o livro figura em apêndice no final da Bíblia. Nas notas, quando for o caso, citá-lo-emos com a sigla 70. Depois dele também em apêndice vem o chamado 4 Esdras, que nada tem de canônico. E assim eles fizeram. Bom, de qualquer maneira, eles aqui fazem um resumo do que é o livro, que já li para vocês, mas vou ler na outra Bíblia pastoral, e eles dizem assim: os fatos aqui narrados abrangem o período de um século aproximadamente, de 537 a 432. Período importantíssimo para a história do povo eleito e da religião em geral. O autor não pretende, porém, deixar-nos uma história completa. O que é que ele pretende, então? Quer dizer, nós temos aqui um século de história, e esse um século de história, a história mostra, dando aqui o relato histórico dos reis desse período. Ciro, de 559 a 529. Cambises, de 529 a 552. Dário I, de 521 a 588. Vai decrescendo da maneira que se aproxima de Cristo. Xerxes I, 485 a 465. Artaxerxes I, 465, 424. Artaxerxes II, 404, 358. Artaxerxes III, 338, 358, 338. Arcetes e Dario. Então, a cronologia histórica estabelece com muita clareza quem foram os reis do Império Persa desse período. Entretanto, Esdras não tem o menor interesse em fazer com que se saiba sob qual rei acontecem os fatos que ele escreve no livro das Crônicas, no livro dele e do livro de Neemias, porque ele não busca a verdade, ele busca o poder. Então ele conta a história de tal maneira que o poder vá parar nas mãos dele, e é o que vai acontecer. Mas, por um golpe do destino, Dario percebe que há 3 cortesãos discutindo, ele os chama para a sala do trono e descobre que um dos cortesãos é, na verdade, o rei legítimo da casa de Davi, Zorobabel, e o seu pai Salatiel, e ele os reconduz a esse status. Zorobabel diz que veio com ele no exílio o sacerdote Josedeque, pai de Josuá, e Josuá ainda está vivo, mas não exerce o cargo de sumo sacerdote dos judeus e nem tem o status. Dario reconduz Josuá ao status de sumo sacerdote. Então vocês veem o que é Esdras por essa pequenina amostra. Aqui diz claramente, olha, vou reler. Os fatos aqui narrados pelo personagem abrangem o período de um século aproximadamente, de 537 a 432, período importantíssimo para a história do povo de Israel e da religião em geral. O autor não pretende, porém, deixar-nos uma história completa daquele período memorável, mas descreve apenas os fatos
principais para ele, né? Agrupados mais segundo uma ordem lógica do que segundo a sucessão cronológica. Uma ordem lógica, vocês vão ver o que é. Vou ler agora para vocês, né, o que é a ordem lógica e não a ordem cronológica. Porque é que Esdras preferiu a ordem lógica e a ordem cronológica, a lógica dele e das negas dele. Então, vamos mostrar para vocês, né? E vamos mostrar em livros absolutamente insuspeitos. Primeiro do que tudo, o padre Frederico Dattler, que é aceito por todos como sendo absolutamente objetivo e insuspeito, então, mas ainda padre católico. Na carta aos Hebreus, comentando a carta, ele diz aqui: o santuário de Jerusalém, o sacerdócio, é o subtítulo. O santuário de Jerusalém é o sacerdócio. Igualmente movimentada é a história do sacerdócio israelita. Os vários grupos de sacerdotes ligados ao santuário de Canaã viram-se paulatinamente incorporados ao organismo do povo de Israel e à religião de Javé com a construção do templo de Jerusalém. Foram chamados por Davi, que os dividiu em 24 classes, considerando que todos os sacerdócios eram válidos, porque já eram exercidos há muito tempo em Canaã, quando ele se tornou rei. Então ele incorpora tudo. E é nessa incorporação que ele coloca Sadoc e os Sadec. Com a edificação do santuário de Jerusalém, eles foram absorvidos e superados em definitivo pela classe sacerdotal da capital, sem que, no entanto, fossem varridas todas as rivalidades e atritos procedentes das diferentes origens e da sobrevivência de antigos privilégios. Foi somente depois do exílio babilônico que Esdras venceu as divergências por causa das normas religiosas que Zorobabel, Esdras e Neemias exerceram. Ou seja, vamos acabar com essa briga entre sacerdotes, porque o mais importante agora é reconstruir Jerusalém. Mas, na verdade, Zorobabel e Neemias obedeciam a Esdras, né? Quem é o príncipe, segundo ele, do cativeiro é ele. Durante todo o período do segundo templo, reconstruído por Zorobabel e consagrado por Josuá, o sacerdócio, chamado agora aaronítico, não mais sadoquita, foi oficializado. Então houve um acordo entre Esdras, que era da ordem de Arão, com todos os outros tipos de sacerdotes, e num primeiro momento ele cedeu, para depois, num segundo momento, ele se colocar acima de tudo, inclusive com o sacerdote da ordem de Sadoc, ou seja, dos Sadec, que Davi queria que reinasse para sempre. Vejam bem, o autor não puxa para o lado de ninguém, ele está apenas explanando. Então, o canalha, que era um exímio diplomata, vê nesse momento, na hora da libertação dos exilados, conflitos entre os vários sacerdotes e sacerdócios. Inclusive ele sabia do golpe que Davi deu para colocar a família de Melquisedeque na pessoa de... como é que é? Oh, meu Deus do céu. Sadoc, e se faz a paz com todo mundo. Beleza, ele estabelece a paz entre todos os sacerdócios e entre todos os sacerdotes. Olha, gente, o negócio é o seguinte: o importante é o templo de Jerusalém, vamos nos reunir, Davi dividiu em 24 classes, vamos reconstruir tudo isso e vamos colocar a nossa vida religiosa em dia, que é a exigência de Javé desde o princípio com Abraão, mas principalmente depois do Código Mosaico. É um canalha refinado. Mas, nessa negociada, foi oficializado o sacerdote aaronítico, porque era levita ele. Então, passando a ser o único legítimo. E aí o sacerdócio de Melquisedeque foi absorvido por ele, pois ele já sabia que era um sacerdócio
de uma linhagem, de uma estirpe diferente. Mas ele vai jogar um xadrez maravilhoso, vamos ver. Inicialmente, propõe a... oh meu Deus, Sadoc, né? Ele propõe a Sadoc que abandone essa história de um sacerdócio sadoquita em separado, vamos passar por cima das nossas diferenças, daremos os privilégios de volta a todos os sacerdotes e todos exerceremos o sacerdócio, e o Sadoc cai na armadilha, era um ingênuo e se deixa levar. E aí ele recoloca o sacerdócio da ordem de Arão, instituído por Moisés, como superior ao sacerdócio da ordem de Melquisedeque, estipulado por Davi, num golpe que foi feito às claras, e como Esdras sabia, então colocou de novo Arão como figura principal do sacerdócio. Sadoc tinha telha de vidro, porque foi colocado como descendente de Arão, mas não tinha nada a ver, era da tribo de Melquisedeque, aceita. Mas ele vai oferecer algo em troca, veja, ele é um negociador de primeira. Então, só existe um sacerdócio, o aronítico estipulado por Moisés, certo? Todo mundo certo. Agora eu vou negociar com cada um de vocês o que vocês terão em troca. É um excelente negociante, é um diplomata e tanto, justiça seja feita. Foi oficial então, foi oficializado. Não obstante a incerteza e a falta de documentação histórica a respeito e até da contradição flagrante entre as várias fontes de que dispomos. Ou seja, Esdras estabeleceu isso na canetada, mas como as linhagens sacerdotais tinham virado poeira, ele refez tudo conforme ele quis. E aqui vários livros vão dizer isso. Eu estou começando com Dattler, mas depois vou sair dele, tá? Comecei com a nossa Bíblia, agora estou com Dattler, vou voltar para a Bíblia das Paulinas e vou mostrar a vocês que todas as fontes coincidem. O canalha é perverso. Portanto, vamos lá de novo. O sacerdócio chamado agora aronítico foi oficializado, passando a ser o único legítimo. Não obstante, o não obstante é que é o mas, a incerteza e a falta de documentação histórica a respeito e até de contradições flagrantes entre as várias fontes que ainda sobraram do passado e que nós dispomos. Então não bate coisa com coisa, ele fez o que quis. Davi já tinha feito uma lambança para que Sadoc entrasse, sendo da ordem de Melquisedeque, como pertencendo à ordem de Arão. Agora Esdras faz o contrário, e faz a ordem de Melquisedeque ser incorporada à ordem de Arão. Sadoc tinha telhado de vidro, fica na dele. E Esdras diz, mas não se preocupe, eu te darei a sua parte, e dará mesmo. No âmbito do sacerdócio, agora incontestado, voltamos aos tempos de Moisés, e aí Arão é o sumo sacerdote, e agora vale a descendência dele. E Esdras, muito astutamente, coloca Sadoc na ordem de Arão. Então vamos ver, quando ele se apresentar a Dario como o sacerdote, ele vai dar aquele currículo onde ele pertence à ordem de Sadoc. Vamos ver. Então, agora incontestado, destaca-se o problema do cargo de quem será o sumo sacerdote. Tá. Então, todos os sacerdotes são da estirpe de Arão, mas quem será o grande sacerdote? Era da ordem de Melquisedeque, né? Portanto, Sadoc. Mas porque a ordem aronítica tinha sido derrubada por Davi e dividido os outros em 24 classes. Agora Esdras vai ao ponto em que ele quer. Reorganizei a classe sacerdotal. O templo de Jerusalém será reconstituído por Zorobabel, e Ageu e Zacarias. E depois eu irei lá para dar a minha finalização, a pintagem final. Mas aqui já tem que sair todo mundo organizado da Babilônia. E aí fez a paz entre todos os sacerdócios, prometendo a cada um o seu status original,
e promete também a Sadoc. Sadoc cai na esparrela e fica, porque também tinha telhado de vidro. Se houvesse documentação, Esdras poderia facilmente provar que Sadoc não era descendente de Arão. Mas, então, vamos ler. No âmbito do sacerdócio, fica a questão da casa de Davi, o rei, agora incontestado, destaca-se, apesar de feita a negociata, todos aceitaram que Arão era o sumo sacerdote desde o início, mas quem é o sumo sacerdote? O que mais tem é sacerdote. Todos aceitam que são descendentes de Arão, não importa de onde vieram. Porque quando Davi fez a reforma sacerdotal e dividiu em 24 classes, acabamos de ver aqui que ele pega os vários grupos ligados aos santuários de Canaã, paulamente sendo incorporados ao organismo do povo de Israel e à religião de Javé. Com a edificação do santuário de Jerusalém, eles foram absorvidos e superados em definitivo pela classe da capital, sem que, no entanto, fossem varridas rivalidades. Mas, depois do exílio, foram vencidas as divergências por Esdras, Neemias e Zorobabel, feitas as pazes, e agora ninguém podia provar nada porque os documentos tinham virado pó. Então aceitou-se o que Esdras tinha disposto. O primeiro plano dele, posto em ação, funcionava. Então Sadoc se declara a favor, e todos os outros sacerdotes de Nob, da casa de Eli, todos são reunidos sob a ordem de Arão. Volta-se aos tempos de Moisés. É o primeiro plano de Esdras, é voltar a Moisés, ao Código do Sinai, né? Ao Código Deuteronomista. Esse é o primeiro plano dele. Essa é a pedra angular da construção dele. Volta a Moisés. Quem era o sumo sacerdote? Arão. E os filhos dele é que são os sumos sacerdotes na sucessão. Então agora vamos ver quem era o filho de Arão nessa turma de sacerdote, nessa ruma de gente, para saber quem vai exercer o caráter de sumo sacerdote. Porque Josuá e Josedua não eram da tribo de Arão. E Esdras sabia disso, eram da tribo de Sadoc, portanto, descendente de Melquisedeque. Então eles calam a boca. Mas, acabada a confusão entre os sacerdotes, que é a pedra angular do plano de Esdras, quem será o sumo sacerdote? Honorado de implicações políticas e temporais a partir da época persa, a ausência de um príncipe da casa de Davi ou de qualquer outro pretendente sério, o chefe do sacerdote transformar-se-ia automaticamente em chefe político. Que cara genial! Volta Moisés para que recomponha-se a lei de Javé, a obediência ao código sinaítico e ao código deuteronômico. E você vai ver que depois ele destrói tudo isso. Mas começa por aí. Cínico, perverso, uma víbora. Mas volta para lá. Esse será o discurso principal dele, ao que todo mundo serve. Então, Arão é o sumo sacerdote, segundo a vontade de Javé, como foi estipulado por Moisés, desde a tenda do deserto. É uma cobra. Mas esse sumo sacerdote, devido a não ter-se certeza de quem era o príncipe descendente de Davi, Zorobabel foi escolhido por Dario, assim, numa discussão entre nobres, chegou à conclusão que era Zorobabel, mas não havia nem certeza disso, tanto assim que Zorobabel fica em Jerusalém como governador, nomeado pelo Dario, rei do Império Persa, governador, não como rei. Recebe as funções régias, mas o título é governador, obediente a Xerxes, Cambises, Dario e Ciro. Então, são chamados judaítas, aqueles que se decidem a servir de súditos do governante persa. E agora aqui, depois da base
depois de colocar a pedra fundamental, a pedra angular de toda a sua construção, Moisés, as leis do Sinai, o código deuteronômico, que depois ele vai destruir tudo, recompõe o sacerdócio, desfaz as querelas, as brigas, as intrigas, e todo mundo aceita que, voltando aos tempos de Moisés, o sacerdote investido por ordem de Moisés, seguindo a ordem de Javé, é Arão. Todos nós, portanto, passamos a ser, sejamos ou não, descendentes de Arão. É engraçadíssimo. Davi fez a mesma coisa, mas Davi fez as claras e baseado em genealogia. Naquela época ele tinha. Nesse momento não havia genealogias mais. A maioria tinha sido reduzida a pó, porque o pergaminho rasgava-se como os livros velhos que eu tenho. E aí Dattler diz, não obstante a incerteza e a falta de documentação histórica e até da contradição flagrante existente nas fontes das quais ainda dispomos, ou seja, era tudo apenas a vontade de Esdras quem determinava. Foi feita a nova listagem, foi feito a linhagem sacerdotal de cada um. Quando eu ler a dele, vou reler, vocês vão ver que maravilha de ascendência. Agora, a primeira pedra a ser colocada sobre a pedra angular do Código Sinaítico, ou seja, voltamos à tenda do deserto, a Moisés, né? E as instituições dadas no deserto. Então agora é, quem será o sumo sacerdote? Abraão tinha filhos, Eleazar, Itamar, e esses filhos não viviam mais. Aqui já estamos longe a beça. Arão é 1350 antes de Cristo. Aqui nós estamos no ano 530 e qualquer coisa. Então, na ausência de um príncipe davídico ou de outro qualquer pretendente sério ao chefe dos sacerdotes, porque o rei tinha prerrogativas sacerdotais, Davi era rei e sacerdote, tratava-se, então, tornava-se, então, o chefe dos sacerdotes, que era o que Esdras queria ser, automaticamente chefe político, rei e sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. E é isso que ele vai colocar para a ordem de Melquisedeque para o... como é que... Meu Deus do céu. O filho de Sadoc. É isso que ele vai colocar para Sadoc. Mas honraremos Melquisedeque e o sacerdócio da sua tribo, sabendo eu que você não é descendente de Arão, e sim de Melquisedeque, e a ordem toda de Davi para cá é descendente do Sadeque, mas vou aceitar e vou colocar aqui na nova lista que eu vou fazer, você como descendente de Arão. Aceite, e eu em troca colocarei o sacerdócio de Melquisedeque como sendo a origem de toda a elite sacerdotal e a base da autoridade do sacerdócio. Ora, meu Deus, era uma troca mais do que justa. Você aceita ficar entre os descendentes de Arão, que foi um cambalacho de Davi. Em troca eu colocarei Melquisedeque e a família do Sadeque como referência, porque prestou honras a Abraão e abençoou Abraão, como sendo o sumo sacerdote acima da ordem de Arão, existente antes de Arão, porque o sumo sacerdote de Melquisedeque, ele já era sacerdote de um templo monoteísta na Babilônia, lembram? E quando Abraão sai de Ur dos caldeus, Melquisedeque já saiu da Babilônia para estabelecer o seu templo no Monte Sião. Então, Melquisedeque chega primeiro, encontra Abraão, e Moisés e Arão, isso estamos no ano 2300, Moisés antes de Cristo, Moisés será do ano 1350, e aí ele vai dizer, vamos respeitar a ordem de Moisés recebida de Javé, Arão é o sumo sacerdote, mas colocaremos Melquisedeque, que Davi honrou, construindo o palácio dele ao lado do palácio do Sadeque, e recebendo
à parte o terreno do Monte Sião, o Monte Sagrado, o Monte de Deus, para que Salomão construísse o Templo de Jerusalém. Então, tua família será a ascendência da nobreza sacerdotal. Colocarei isso por escrito e essa será a base do sacerdócio. O que ele não disse é que Melquisedeque era rei, profeta e sacerdote. E o que é que ele queria? Ser eleito sumo sacerdote com esses três poderes: rei, profeta e sacerdote. Vá ser esperto assim na China, meu Deus, só um cérebro diabólico. Então o que ele propõe, o descendente do Sadeque, né, Sadoc, parece maravilhoso. A referência será os seus antepassados, o Sadoc ou os Sadeque, porque eram reis, profetas e sacerdotes. Logo abaixo virá Arão, que é a pedra angular do sacerdócio, que agora nós temos a linhagem, a descendência. Tinham coisa nenhuma. O padre Dáteles aqui tinha virado poeira, aquilo ali, mas todo mundo aceita, e agora o problema dele vai ser quem será o sumo sacerdote, que, segundo a linhagem de Melquisedeque, que ele vai considerar, apesar, veja aqui, que contradição e que cambalacho e com confusão. A ordem sumo sacerdotal é de Arão, mas Melquisedeque será considerado o exemplo do sacerdócio, porque foi rei, profeta e sacerdote, porque abençoou Abraão, e Abraão lhe pagou os dízimos, e os levitas descendentes de Arão, em Abraão, pagaram o dízimo a Melquisedeque. Portanto, diz na carta aos Hebreus, Melquisedeque é superior aos levitas e, portanto, a Arão. Ele terá o seu papel. Coisa nenhuma. O problema é que Arão era apenas sumo sacerdote. Quem mandava era Moisés. E quando chegamos até Davi, Abiatar era o sumo sacerdote, mas quem mandava era Davi. E aí ele quer retroagir, né? Não adianta ficar como no tempo de Davi. Davi era rei, profeta e sacerdote, e tinha outro sumo sacerdote, que era Abiatar, que obedecia a Davi docilmente, com uma amizade inconteste, e voltando aos tempos de Arão, Arão era sumo sacerdote por ordenação de Javé, dada pela boca de Moisés, mas quem mandava era Moisés. Na verdade, era o profeta. Era o rei de Israel. Não usava esse título porque nunca houve em Israel outro homem tão humilde quanto Moisés. Apesar de todo o poder, de todos os prodígios, de todas as maravilhas que Moisés fez através dele, não houve em toda Israel um homem mais humilde do que Moisés. Isso emociona. Então, voltemos a Moisés. E voltemos ao Código do Sinai. Mas não esqueçamos Melquisedeque. Rei, profeta e sacerdote. Mas Melquisedeque só vai ter para Esdras uma utilidade. Porque, como eu disse, Arão era sumo sacerdote, mas acontece que não era rei. Esperem um pouquinho, tolerem. Oi, minha querida. Não tem problema nenhum. O problema é o seguinte: falei com o meu filho advogado e ele me aconselhou a lhe passar algumas informações. E agora eu estou gravando, mas com mais tempo eu retorno. Tá bom? Orientações. E tem com mais calma. Para você tirar a limpo tudo isso e fazer um investimento seguro. Mas de qualquer maneira conversaremos. Tá bom? Tá, beijo. Tá bom, meu amor, eu não sei se... Tá bom, tá, beijo. Tá bom, beijo, tchau. Gênio é um Einstein, é um Oppenheimer, é um Werner von Braun. Os judeus têm uma inteligência fantástica.
na filosofia, na metafísica, né, na religião, né, eles conceberam um Deus invisível, um Deus sem rosto, inconcebível para os pagãos. Um Deus tem que ter rosto, tem que ter nome. E como é o nome desse Deus? Bom, podemos chamá-lo Javé, ele que faz ser, mas não é esse o verdadeiro nome dele. E ele disse a Moisés, mas proibiu Moisés de usar. Eié, Asher, Eié. E quem pronuncia isso será apedrejado, segundo a lei de Moisés. Então, vamos voltar a esses tempos. Então, eles eram geniais porque conceberam e adoraram uma divindade sem rosto e sem nome. Porque Yahvé não é o verdadeiro nome de Deus. Jeová, segundo outros, Yahvé, segundo outros, e aí tem 72 nomes divinos na Bíblia, mas o nome que ele deu a Moisés foi Eu Sou o Ser. Voltemos cá a Esdras. Não vamos deixar o patife dessa vez, vamos segurar no calcanhar dele, que nem Jacó segurou o calcanhar de Esaú. Então, não havia documentação restante para comprovar nada sobre os sacerdócios. Esdras fez na canetada, refez ao gosto dele, da maneira que ele quis, a nova organização sacerdotal. Botou todos os sacerdotes como descendentes da linhagem de Arão, voltou ao templo de Moisés, que para ele era também uma pedra de sustentação. Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés foi chamado servo de Deus e falava com Deus face a face, como um homem fala com outro homem. Então, ele estava usando todos os trunfos. Melquisedeque, rei de Salém, rei, profeta e sacerdote, honrado por Davi aquela batalha para conquistar Jerusalém. Nunca houve, nas Paulinas está dito, e já encontrei em livros de história, nunca houve. Davi entrou em Jerusalém pacificamente e fez um pacto com o rei dos Sadeque, da dinastia Sadeque. Daí saiu Sadoc, que Davi fez o cambalache e tornou ele sumo sacerdote. Agora Esdras faz o contrário. Sadoc entra na lista dos sacerdotes, todos, como um todo, sem privilégio nenhum. Josuá já consagrou o templo de Jerusalém, tudo bem, mas quando a gente chega lá, resolve para ver quem continuará o sumo sacerdócio. E a questão é que o sumo sacerdócio aqui, como não se tem mais certeza de quem pertence à linhagem de Davi, Zorobabel ocupa o trono, né, porque Dario acha que é bastante provável, não há mais nenhuma outra probabilidade, mas não há certeza. E na incerteza, então, tendo a certeza que é a nova genealogia da classe sacerdotal feita pelo canalha do Esdras, que organiza tudo bonitinho, como o Davi tinha organizado em 24 classes sacerdotais, organiza tudo bonitinho, e aí chega às mãos de Dario. Oh, esse homem é uma maravilha, um gênio, recuperou toda a genealogia sacerdotal, está aqui tudo bonito, tudo lindo, acabou com as intrigas entre as diversas classes, categorias que Davi tinha colocado, porque muitas perderam seu status, mas ele vai colocar tudo no devido lugar, só me pediu tempo. A questão era que, sem chefe político da casa de Davi, o sumo sacerdote seria automaticamente rei, profeta e sacerdote. Agora ele vai lutar pelo sumo sacerdócio. Tratava-se de uma autêntica novidade no seio da corporação sacerdotal, da qual não existe nenhum vestígio na era monárquica pré-exílica. Então, isso se sabe, mas não está escrito. Como se sabe, não sei, mas o Dattler é insuspeito. Não há nenhum vestígio dessa aspiração de Esdras ao sumo sacerdócio. Ele foi muito esperto, por isso ele manipulou a cronologia, né, fazendo uma lambança para ninguém chegar ao que ele não queria que fosse descoberto. E Dattler disse, mas
Claro que se deduz, evidente e obviamente, que sem um chefe político, um rei da casa de Davi, todos os dados da dinastia davídica vão ser recompostos só no Novo Testamento, em Mateus e em Lucas. Aqui, depois da bagunça do exílio da Babilônia, não há nada em que se possa confiar. Logicamente, o sumo sacerdote exercerá a função de rei, profeta e sacerdote. É o que Esdras quer, por isso ele vai colocar Melquisedeque num santuário especial, num oratório especial. E Sadoc fica feliz, porque o seu antepassado mais ilustre, né, o original, o Sadeque original que veio da Babilônia, figurará acima de Arão, acima de Moisés, o exemplo do sacerdócio, sacerdote santo da ordem de Elion, que abençoou Abraão e a quem Abraão pagou o dízimo, 10% de tudo que tinha. E aí diz a carta aos Hebreus, o autor das cartas, que me ensinaram no Mosteiro Beneditino que era São Paulo, mas não era Paulo. Não se sabe quem foi o gênio que escreveu essa carta, mas é um primor. Então, Melquisedeque, rei de Salém, profeta e sumo sacerdote, seria, portanto, a figura central. Sacerdócio santo, imaculado, sacerdócio régio, que nunca um tzadeque desmereceu o título do sumo sacerdócio, mesmo entrando no esquema de Davi. Foram direto até o assassinato de Onias III em Dáfne e a fuga de Onias IV para Elefontina, para se abrigar debaixo das asas do faraó. Então, vamos parar aqui e deixar vocês nesse dilema. Qual será a continuação? Tem muito material, mas a gente não queria passar dos 40 minutos. Quem será eleito o sumo sacerdote? Que, olha a contradição, será da ordem de Arão, conforme o decreto de Moisés, segundo Javé. Mas terá os poderes da ordem de Melquisedeque, que era rei, profeta e sacerdote do Altíssimo, Elion, que oferecia a oblação de pão e vinho e que abençoou Abraão em nome do Deus Altíssimo, Elion. Bendito seja Abraão em nome do Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo, Elion. E mandou trazer pão e vinho, e fez ali uma cópia da ceia de Jesus, a primeira que se tem notícia. Não, lá entre os sumérios, quando os deuses se reuniam, faziam a ceia conforme Jesus, com pão e vinho. Então, é muito antiga a tradição. E Melquisedeque devia ter acesso a essa tradição, então a tradição é muito, muito distante, e eu me orgulho em ser cristão, porque nós mantemos essa tradição viva, né? Desde a Suméria, na Assembleia dos Deuses, o banquete era com pão e vinho. E aí, quando chega em Melquisedeque, ele, sabendo que Abraão ia passar ali, leva a sua comitiva para abençoar Abraão, recebe o dízimo, portanto, diz o autor das cartas. Abraão, pagando o dízimo a Melquisedeque, todos os levitas estavam nos rins, quer dizer, no saco de Abraão. E, portanto, todos eles pagaram na pessoa de Abraão o dízimo a Melquisedeque. Esdras aproveita isso para dizer, será a referência. Arão será de fato o sumo sacerdote, e Melquisedeque a referência, o santo, o sacerdócio santo, o representante de Javé na terra, justo, santo, rei da paz, rei de Shalem, que quer dizer a paz, rei de Tzadek, que quer dizer da justiça. A paz e a justiça se abraçaram, a equidade se abraçaram, diz Davi em um salmo, quer dizer, com a paz e a justiça, a equidade, que é o direito, né, se abraçaram, pronto, esse reino será constituído para sempre. Vocês ficarão para ouvir o resto, né? Li a Bíblia das Paulinas, naquilo que era útil, e apenas naquilo que era útil. Já tinha lido antes, mas aqui nós temos que deixar vocês terem de memória. Gostaria que tivessem. Aqui está a cronologia dos reis persas, mas
Sob que rei Esdras viveu? Ele não diz. Quem quiser que adivinhe. Sobre que rei Neemias viveu? Esdras não diz. Quem quiser que adivinhe. Ele omite a cronologia para não se saber a safadeza que ele fez. E não dá a menor importância à cronologia. Desmoraliza o descendente de Davi vivos, Zorobabel e Salatiel, a casa de Davi. Desmoraliza os descendentes de Sadoc. Mas depois ele vai, quando vê que a onda vem contra ele, ele é extremamente esperto e como um lutador de judô, como lutador de judô experiente e faixa preta, ele pega na mão do inimigo que vem com a faca para matá-lo e joga ele longe e assim usa a força do inimigo contra ele. Nesse momento é necessário unificar o sacerdócio e mostrar ao rei persa que nós estamos unidos e em paz e vamos tomar conta da Jerusalém, que o Ciro, que é o decreto que vale, depois podemos ler esse decreto para vocês, aparece no Eclesiástico, aparece no livro de Esdras, e então vamos ler, né? Então Dario diz, então esse homem é notável, organizou tudo antes de chegar em Jerusalém. Quando o templo for reconstruído, já está reconstruído por Zorobabel e já está consagrado por Josué, sem dúvida nenhuma, nesse momento considerados reis e somos sacerdote, mas enquanto isso na Babilônia ele está fazendo tudo para uma nova linhagem de sacerdotes. E nessa nova linhagem, o sacerdote santo, o modelo do sacerdócio é Malek Sadek, o rei da justiça, cuja cidade era Shalem, de Shalom, paz, que depois vai virar Jerusalém e Jerusalém. Que o professor Charles Marston descobriu as ruínas, ele diz no livro dele, a Bíblia disse a verdade, eu escavei as terras de um hortelão e debaixo das couves e das hortaliças dele encontrei a cidade antiga de Salém. Então, que camarada genial. Pena que é um gênio do mal. Então vocês ficarão sem saber o desfecho. Mais uma vez, como diz o meu querido irmão Marciano, suspense, como mandava Hitchcock. Esperemos o próximo capítulo para ver como é que o canalha vai tomar posse do poder. Talvez não seja nem sumo sacerdote, mas o poder vai ser dele. Vocês verão como no próximo vídeo, se Deus quiser, ou nos próximos. Muito obrigado, deem seu like, inscrevam-se no canal, comentem se quiserem e até a próxima. Não sei ainda qual será o nome desse vídeo, porque tem muitos assuntos, mas eu decidirei.